Outras formas de comunicação alienante da vida. Outro modo de linguagem que impede a compaixão é comunicar desejos como se fossem exigências. Uma exigência ameaça os ouvintes explícita ou implicitamente com culpa ou punição se eles não a atenderem. É uma forma de comunicação comum em nossa cultura, sobretudo em meio àqueles que detêm posições de autoridade. Meus filhos me deram algumas lições valiosas sobre exigências. De alguma forma, meti na cabeça que, como pai, era meu papel fazer exigências. Contudo, aprendi que, mesmo que eu fizesse todas as exigências do mundo, elas não os levariam a fazer algo. É uma lição de humildade no exercício do poder, para aqueles que acreditam que, por sermos pais, professores ou diretores, é nossa tarefa mudar as outras pessoas e fazê-las se comportar. Pois ali estavam aqueles jovens me mostrando que eu não conseguiria obrigá-los a nada. No máximo poderia, por meio da punição, fazê-los desejar ter feito o que eu queria. E acabaram me ensinando que, sempre que eu fosse muito tolo fazendo isso, eles teriam jeitos para me fazer desejar não tê-los punido. Voltaremos a esse assunto quando aprendermos a diferenciar pedidos de exigências, parte importante da CNV. A comunicação alienante da vida também abarca o conceito de que certos atos merecem um prêmio e outros, punição. Tal forma de pensar se expressa pelo verbo merecer, como em João merece ser punido pelo que fez. Presume maldade nas pessoas que se comportam de certas maneiras e exige punição para fazê-las arrepender-se e emendar-se. Creio ser do interesse de todos que as pessoas mudem não para evitar punições, mas por verem que a mudança as beneficiará. A maioria cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que sentimos e de que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e criticar. Acredito que a comunicação alienante da vida fundamente-se em concepções sobre a natureza humana que exerceram influência durante vários séculos. Tais visões dão ênfase à nossa maldade e deficiência inatas, bem como à necessidade de educar para controlar nossa natureza inerentemente indesejável. É comum que esse tipo de educação nos faça questionar se há algo errado com os sentimentos e as necessidades que vivenciemos. Aprendemos desde cedo a afastar-nos do que se passa dentro de nós. A comunicação alienante da vida tanto se origina de sociedades hierárquicas ou dominadoras quanto as sustenta. Onde quer que uma grande população se encontre controlada por um número pequeno de indivíduos em benefício destes, é do interesse de reis, czares, nobres etc. que a massa seja educada de tal modo que a mentalidade dela se assemelhe à de escravos. O linguajar do errado, do deveria e do tenho de ajustar-se com perfeição a esse fim, quanto mais se for levado a pensar segundo juízos morais que implicam que algo é errado ou ruim, mais se recorrerá a instâncias exteriores às autoridades para saber a definição de certo, errado, bom e ruim. Quando estamos em contato com nossos sentimentos e necessidades, nós, humanos, deixamos de ser bons escravos e lacaios. Resumo: é natural gostarmos de dar e receber com compaixão. Entretanto, aprendemos muitas formas de comunicação alienante da vida que nos fazem falar e comportar-nos de maneiras que ferem aos outros e a nós mesmos. Uma forma de comunicação alienante da vida é o uso de juízos morais que implicam que quem não age conforme nossos valores está errado ou é mau. Outra forma desse tipo de comunicação é fazer comparações, que são capazes de obstruir a compaixão tanto pelos outros quanto por nós mesmos. A comunicação alienante da vida também prejudica a compreensão de que cada um de nós é responsável pelos próprios pensamentos, sentimentos e atos. Comunicar desejos em forma de exigências é ainda outra característica da linguagem que impede a compaixão. Terceiro item. Observar sem avaliar. Observem. Há poucas coisas tão importantes, tão religiosas quanto isso. Pastor Frederic Buescher. Posso suportar que me diz o que fiz ou deixei de fazer. E posso suportar tuas interpretações, mas por favor não mistures os dois. Se queres emaranhar um tema, posso dizer-te como fazê-lo, mistura o que eu faço à tua reação a isso.
Tu me dizes que estás decepcionada com as tarefas inacabadas que vês, mas me chamar de irresponsável não é maneira de me motivar. E diz-me que ficas magoada quando rejeito tuas aproximações, mas me chamar de frígido não vai melhorar tuas chances. Sim, posso suportar que me diz o que fiz ou deixei de fazer. E posso suportar tuas interpretações. Mas por favor não mistures os dois. Marshall B. Rosenberg. O primeiro componente da CNV acarreta necessariamente distinguir observação de avaliação. Precisamos observar claramente, sem avaliar, o que vemos, ouvimos ou tocamos que mexe com nossa sensação de bem-estar. As observações constituem um elemento importante da CNV, em que desejamos expressar clara e sinceramente a outra pessoa como estamos. No entanto, ao misturarmos observação à avaliação, diminuímos a probabilidade de que os outros ouçam a mensagem que desejamos transmitir-lhes. É mais provável que eles a escutem como crítica e, assim, resistam ao que dissemos. A CNV não nos obriga a ser totalmente objetivos e nos abstermos de avaliar. Ela apenas requer que separemos observações de avaliações. A CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. Ao contrário, as avaliações devem sempre basear-se nas observações específicas de cada momento e contexto. O semanticista Wendell Johnson observou que criamos muitos problemas para nós ao usarmos uma linguagem estática para expressar ou captar uma realidade que muda sempre. Nossa linguagem é um instrumento imperfeito, criado por homens antigos e ignorantes. É uma linguagem animista, que nos convida a falar de estabilidade e constâncias, de semelhanças, normalidades e tipos, de transformações mágicas, curas rápidas, problemas simples e soluções definitivas. Contudo, o mundo que tentamos simbolizar com essa linguagem é um mundo de processos, mudanças, diferenças, dimensões, funções, relações, crescimentos, interações, desenvolvimento, aprendizado, superação, complexidade. E o desencontro entre esse nosso mundo em mutação constante e as formas relativamente estáticas de nossa linguagem é parte de nosso problema. Numa canção que ilustra a diferença entre avaliação e observação, minha colega Ruth Bebermeyer mostra a contraposição entre linguagem estática e linguagem dinâmica. Nunca vi um preguiçoso, já vi um homem que nunca corria enquanto eu observava, e já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar e ficava em casa quando chovia, mas não era preguiçoso. Antes que me chames de louca, pensa, ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Nunca vi uma criança burra, vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia ou as fazia de um jeito que eu não previra, já vi criança que não conhecia os mesmos lugares em que estive, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pensa, era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? Procurei tanto quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Vi alguém que misturava ingredientes que depois comíamos, uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão que cozia a carne. Vi tudo isso, mas não um cozinheiro. Diz-me o que vês. Vês um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns chamam de burrice, outros chamam de saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que vemos com o que é nossa opinião. Por isso mesmo, quero também dizer, sei que esta é apenas minha opinião. Ruth Bebermeyer. Embora o efeito de rótulos negativos como preguiçoso e burro seja evidente, até um rótulo positivo ou aparentemente neutro, como cozinheiro, limita a percepção de todo o ser. A mais elevada forma de inteligência humana. Certa vez, o filósofo indiano J. Krishnamurti disse que observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Quando li essa afirmação pela primeira vez, a ideia de que disparate me passou pela cabeça antes que eu percebesse que acabará de fazer uma avaliação.
A maioria sente dificuldade de fazer observações isentas de julgamento, crítica ou outras formas de análise sobre as pessoas e seu comportamento. Adquiri aguda consciência dessa dificuldade quando trabalhei numa escola primária onde eram frequentes as dificuldades de comunicação entre os professores e o diretor. O superintendente da repartição de ensino me pedirá que os ajudasse a resolver o conflito. Eu deveria conversar primeiro com os professores e depois com estes e o diretor juntos. Iniciei a reunião com uma pergunta aos professores: o que o diretor faz que conflita com as necessidades de vocês? A resposta foi rápida: ele fala mais que a boca. Eu havia pedido uma observação, mas, embora a expressão falar mais que a boca me informasse como aquele professor avaliava o diretor, ela não descrevia o que este dissera ou fizera que levará o professor a interpretar que ele falava mais que a boca. Quando chamei a atenção para isso, outro professor disse: sei o que ele quer dizer, o diretor fala demais. Em vez de uma observação clara do comportamento do diretor, era mais uma vez uma avaliação de quanto o diretor falava. Um terceiro professor então declarou: ele acha que é o único capaz de dizer algo que vale a pena. Expliquei que inferir o que outra pessoa pensa não é a mesma coisa que observar o comportamento dela. Por fim, o quarto professor arriscou: ele sempre quer ser o centro das atenções. Quando apontei que aquilo também era uma inferência do que outra pessoa quer, dois professores disseram em coro: bem, sua pergunta é muito difícil de responder. Depois trabalhamos juntos para criar uma lista que identificasse comportamentos específicos do diretor que os incomodavam, e nos asseguramos de que essa lista não contivesse avaliações. Por exemplo, o diretor costumava contar histórias de sua infância e suas experiências de guerra durante as reuniões com os docentes. Consequentemente, as reuniões às vezes demoravam 20 minutos além do tempo. Quando perguntei se já tinham comunicado seu aborrecimento ao diretor, responderam que haviam tentado, mas o fizeram apenas com comentários com caráter de avaliação. Nunca haviam feito nenhuma referência a comportamentos específicos ou hábito de contar histórias, por exemplo, e concordaram em trazê-los à baila quando nos reuníssemos todos. Quando a reunião geral estava quase começando, entendi do que os professores falavam. Fosse qual fosse o tema, o diretor sempre dizia: isso me lembra de quando, e passava a contar uma história sobre sua infância ou sua experiência na guerra. Esperei que os professores manifestassem seu mal-estar com o comportamento do diretor. Entretanto, em vez de comunicação não violenta, eles aplicaram condenação não verbal. Alguns reviraram os olhos, outros bocejaram ostensivamente, outro ficou olhando para o relógio. Aguentei essa situação penosa até que finalmente perguntei: alguém vai dizer alguma coisa? Seguiu-se um silêncio constrangido. O professor que se manifestara primeiro em nossa reunião anterior criou coragem, olhou direto para o diretor e disse: Ed, você fala mais que a boca. Como mostra essa história, nem sempre é fácil livrar-se de velhos hábitos e dominar a capacidade de separar observação de avaliação. Os professores acabaram conseguindo esclarecer para o diretor os atos específicos que os aborreciam. O diretor escutou de boa vontade e então disparou: por que nenhum de vocês me disse isso antes? Reconheceu estar consciente do hábito de contar histórias, e em seguida, começou a contar uma a respeito desse hábito. Eu o interrompi, observando, com bom humor, que ele estava fazendo a mesma coisa de novo. Terminamos a reunião criando maneiras para que os professores pudessem, com gentileza, fazer o diretor saber quando suas histórias não estavam sendo apreciadas. Distinção entre observação e avaliação. A tabela a seguir distingue observações isentas de avaliações daquelas que contêm avaliações. Comunicação. Observação com avaliação. Observação sem avaliação. 1. Usar o verbo ser sem indicar que o avaliador se responsabiliza pela avaliação. Você é generoso demais. Quando vejo dar aos outros todo o dinheiro do almoço, acho que está sendo generoso demais. 2. Usar verbos que conotem avaliação. João vive deixando as coisas para depois.
João só estuda na véspera das provas. 3. Concluir que as inferências de uma pessoa sobre intenções, pensamentos, desejos ou sentimentos de outra pessoa são as únicas possíveis. O trabalho dela não será aceito. Acho que o trabalho dela não será aceito. Ou, ela disse que o trabalho dela não seria aceito. Comunicação. Observação com avaliação. Observação sem avaliação. 5. Não dizer exatamente a que pessoa você se refere. Os estrangeiros não cuidam da própria casa. Não vi aquela família estrangeira da outra rua limpar a calçada. 6. Usar palavras que denotam habilidade sem indicar que se está fazendo uma avaliação. Zequinha é péssimo jogador de futebol. Em 20 partidas, Zequinha não marcou nenhum gol. 7. Usar advérbios e adjetivos de um modo que não indique. Carlos é feio. A aparência de Carlos não me atrai. Uma avaliação. Note que as palavras sempre, nunca, jamais etc. indicam observações quando usadas das seguintes maneiras. Item sempre que vi Ricardo ao telefone, ele conversou por pelo menos meia hora. Item não consigo me lembrar de você jamais ter escrito para mim. Às vezes, tais palavras representam um exagero de linguagem, caso em que se misturam avaliações e observações. Item você está sempre ocupado. Item ela nunca está quando precisamos dela. Quando essas palavras são usadas como exagero, é comum provocarem não compaixão, mas reações defensivas. Palavras como frequentemente e raramente também podem contribuir para confundir observação com avaliação. Avaliações. Observações. Você raramente faz o que eu quero. Nas últimas 3 vezes em que iniciei uma atividade, você disse que não queria fazê-la. Ele aparece aqui com frequência. Ele aparece aqui pelo menos 3 vezes por semana. Resumo. O primeiro componente da CNV implica separar observação de avaliação. Ao misturarmos observações e avaliações, os outros tendem a receber isso como crítica e resistir ao que dizemos. A CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. As observações devem se ater a um tempo e um contexto determinado. Por exemplo, Zequinha não marcou nenhum gol em 20 partidas, em vez de Zequinha é péssimo jogador de futebol.